Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos que nos acompanham através dos canais aqui de mídia da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista. Sou o pastor Ronaldo Ramos, um dos pastores da Igreja Presbiteriana aqui de São João da Boa Vista, e eu quero nesta noite desejar a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua casa, e esperando que neste tempo de aprendizado da palavra do Senhor, sua vida seja edificada. Hoje nós estamos com a nossa transmissão a partir aqui do templo da Igreja Presbiteriana em Águas da Prata, a nossa congregação, e nós cumprimentamos a cada um de vocês na bênção e no amor de Jesus Cristo. Como foi o seu dia? Seu dia foi atarefado, muito envolvimento no seu trabalho, dentro ou fora de casa, nesta realidade que nós estamos vivendo de um novo normal? Mas eu creio que, a despeito das dificuldades, a despeito da correria do dia a dia, Deus reservou este tempo para que juntos possamos, ao redor da sua palavra, aprendermos algo que fale ao nosso coração, que nos desafie, que nos motive a vivermos uma vida de integridade para o louvor e para a honra do nosso Deus. Por isso, eu quero convidar a você a, juntamente conosco, pegar a sua Bíblia, participar deste tempo de estudo da Palavra do Senhor. Hoje, dia 21 de outubro de 2020. Durante este mês de outubro, nós estamos estudando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, em uma temática que envolve lições do passado aplicadas no presente. O que Deus, por meio da sua instrumentalidade, usou na vida de seus servos no passado e que nos ensinam nos nossos dias. Portanto, abra a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Eu quero, nesta leitura inicial, ler com você dos versos de número 6 ao verso de número 9 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, os versos de número 6 ao verso de número 9. Tendo em vista que hoje nós estudaremos sobre sola Escritura, ou somente as Escrituras. E este texto em especial nos traz a informação da relevância que a palavra do Senhor tem sobre as nossas vidas. Acompanhe comigo o texto sagrado da palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 6 a 9, que nos diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quanto que a palavra do Senhor, ela faz parte da sua vida. Em que momento da sua vida você examina a Escritura Sagrada? Nas suas decisões? Na educação dos seus filhos?
nas manhãs, durante o findar do dia. Este texto é sugestivo em nos dizer que a palavra do Senhor, ela deve fazer parte de todos os momentos de nossa vida. Momentos bons e dos momentos ruins, dos momentos de lazer, quanto também nos momentos de tomadas de decisão, no ensino dos nossos filhos e também no nosso tempo devocional. A Escritura Sagrada, ela deve permear a vida do crente em todas as áreas, em todos os momentos. Infelizmente, nós vivemos dias em que a autoridade das Escrituras tem sido contestada. Vivemos dias em que a autoridade das Escrituras tem sido vistas e encarada como mais uma palavra que deve ser seguida e não a única palavra de Deus aos nossos corações. Este foi o desafio dos reformadores no século XVI, apontar a Escritura Sagrada como única regra de fé e de prática da vida do crente, a não tomarmos caminhos e decisões por meios de fala humana, mas entendermos que na Escritura do Senhor é palavra de Deus às nossas vidas. É ela quem nos orienta, é ela que é o fundamento sólido, é ela que nos comunica sobre a salvação. É ela quem traz a nós a luz da revelação especial por meio de Jesus Cristo. E é ela também que nos ensina a não pecarmos contra o Senhor. No Salmo de número 119, o versículo de número 11, o salmista nos diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Com que intensidade você lê a palavra do Senhor? Com que intensidade você busca viver esta palavra? Em nossos dias, com a tecnologia, podemos levar esta palavra em qualquer lugar, inclusive no nosso bolso, através do uso dos nossos smartphones. E com versões, diversas versões, e com planos de leituras, e com versículos do dia. Nós devemos distribuir esta palavra que salva, esta palavra que nos edifica, esta palavra que nos ensina e nos fala sobre o caminho da verdade. O tema de hoje, somente as Escrituras. Quem trará para nós a palavra, a exposição da palavra do Senhor é o reverendo Clodoaldo Caldas, pastor da Igreja Presbiteriana de Araxá, no estado de Minas Gerais. Reverendo Clodoaldo, assim como os demais pastores que já nos trouxeram a mensagem do Senhor nas quartas-feiras passadas, é um amigo pessoal, alguém que eu tive o privilégio de caminhar, de aprender, é alguém que eu guardo boas recordações neste tempo de caminhada ministerial. Portanto, eu convido a você a se unir comigo em oração, para que possamos, diante do Senhor, pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para este tempo de exposição da palavra do Senhor. E que Deus, que tem usado a vida do reverendo Clodoaldo, possa nesta noite, através da vida dele, trazer uma palavra desafiadora para a minha vida e para a sua vida, e que possamos ser edificados, tão somente edificados
pela palavra do Senhor. Oremos. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Bendito és tu, ó Deus, que nos dá o privilégio de podermos, após um dia com tantas atividades, chegarmos a este momento para, de maneira reverente, estudarmos e ouvirmos da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, a bom termo, por meio do Espírito Santo, abra os nossos ouvidos e mente para que possamos entender o teu recado nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, use a vida do teu servo, reverendo Clodoaldo, que nos trará esta palavra, e que nós, ó Deus, sejamos edificados por ti. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Esta é a nossa oração e assim o fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Fique agora com o hino de número 155, Castelo Forte, apresentado pelos irmãos do grupo de louvor da Igreja Presbiteriana de Araxá. E na sequência ouviremos a mensagem com o pastor reverendo Clodoaldo Caldas.
Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de poder trazer essa palavra aos irmãos aí distantes de São João da Boa Vista, e também um abraço ao meu irmão e amigo pastor Ronaldo. E nós temos um tema muito importante, é uma honra falar sobre a palavra de Deus. E quando nós falamos das 5 solas, nós podemos dizer que estamos pisando em Terra Santa. É um assunto que de fato é um marco na história da Igreja, através da Reforma Protestante, e tem sido instrumento de Deus. E a nossa parte é sola Escritura, e eu quero trazer uma palavra um pouco mais histórica do que propriamente exegética. E eu quero abordar esse tema de sola Escritura, ou somente a Escritura, a partir de 3 considerações básicas. A primeira delas, o que é a Escritura? Então, quando falamos sobre a Escritura, é interessante definirmos primeiramente o que é a Escritura. Segundo, nós vamos falar sobre a finalidade da Escritura. E em terceiro, nós vamos falar sobre a relevância da Escritura. São questões que nós encontramos aqui no texto lido. Nós lemos aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, e isso tem como finalidade aperfeiçoar o homem de Deus. Então vamos começar as nossas considerações primeiramente por essa questão: o que é a Escritura? Talvez seja fácil para a gente hoje, quando você se coloca diante dessa pergunta, você vai pensar: bom, a Escritura são os textos do Antigo e Novo Testamento, e naturalmente eu vou concordar com você. Mas vamos entender que se o Novo Testamento foi escrito no primeiro século, até o final do primeiro século da era cristã, todo o Novo Testamento foi escrito, e naquela ocasião, naquele tempo em que o Novo Testamento foi escrito, mas posteriormente, já no final do segundo século, ele seria organizado. Então, até ali, a Escritura propriamente era o texto do Antigo Testamento. E depois, já no final do segundo século, foi compreendido também os textos do Novo Testamento, considerando que era a continuidade e que o próprio Novo Testamento tinha como base em muitas coisas o Antigo Testamento. Mas vamos falar de fonte de autoridade, porque enquanto Cristo esteve sobre a terra, ele dirigiu os seus ensinamentos, e depois Cristo morreu e voltou à presença do Pai. Mas qual era a postura da igreja inicialmente, lá no primeiro século, sobre fonte de autoridade? Qual era a fonte de autoridade em que a igreja poderia se apegar? Então, para os teólogos daquela época, era dito que a fonte de autoridade da igreja seria a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo e as obras de Cristo, segundo registrado nas Escrituras. Então, a fonte de autoridade para a igreja, logo no início, ali no primeiro século da igreja cristã, nos 2 primeiros séculos, os teólogos consideravam isso. Qual é a sua fonte de autoridade?
é a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo, a obra de Cristo, segundo registrado nas Escrituras. Então, Antigo Testamento, primeiramente, e, como eu disse, no final do segundo século, o Novo Testamento passa a ser também reconhecido como Escritura. Tinha uma outra questão que era a tradição, que hoje, para algumas igrejas, ainda é considerada uma fonte de autoridade. Então, vamos entender essa própria ideia de tradição. Hoje, quando nós falamos que alguém segue as tradições, significa dizer, no contexto atual, que essa pessoa segue um costume, uma prática que vem de muito tempo, independente se essa prática é ou não bíblica. Mas naquele tempo, até o próprio sentido grego da palavra tradição era interessante. Naquela época, falar sobre tradição era falar sobre a transmissão dos ensinos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, aquilo que Cristo e seus apóstolos entregaram à igreja. Então, naquele tempo, no primeiro século, segundo século, eles poderiam até dizer, olha, nós temos como fonte de autoridade na igreja a tradição, entendendo por tradição isso que nós acabamos de falar. O que era a tradição para eles? Os ensinos de Jesus Cristo e os ensinos dos apóstolos de Cristo representavam aquilo que eles chamavam de tradição. É claro que hoje, falar em tradição é falar de outra coisa completamente diferente disso, E já entre o terceiro e o quarto séculos, já começa a haver uma perda de entusiasmo em relação às Escrituras, Infelizmente isso foi acontecendo, apesar de ter tido um período de muita controvérsia, de combate às heresias. Então vinha o gnosticismo e algumas outras heresias. Eles combateram as heresias, mas já no terceiro e quarto século, o apelo às Escrituras já começa a perder a sua intensidade. E as igrejas começavam a evidenciar as suas próprias tradições. E era aí que a Bíblia começava a perder um certo terreno e que foi culminar na situação que aconteceu já na época da Reforma, em que a Bíblia era um livro praticamente deixado de lado, Mas ainda podemos dizer que entre o terceiro e o quarto século, nós falamos que começou a perder a intensidade, a busca pelas Escrituras, mas ainda naquele tempo era considerado a fonte absoluta de autoridade. Então nós podemos resumir essa parte dizendo que para os reformadores, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante e suficiente para comunicar a salvação em Jesus Cristo. Então entende-se por Escrituras, e sendo essas Escrituras a nossa fonte única de autoridade, nós não nos firmamos em outras fontes, nós nos firmamos nessa fonte única de autoridade, a que chamamos de Escrituras. Mas o que são as Escrituras? As Escrituras são a palavra de Deus, conforme foi ensinado na Reforma, que é inspirada, é infalível, é inerrante e é suficiente para comunicar a salvação em Jesus Cristo. E isso, naturalmente, nos livros do Antigo e Novo Testamentos. Então, essa é a forma como nós temos a Escritura, e ela é a nossa fonte de autoridade. Nós vamos falar do segundo ponto, que é a finalidade da Escritura, e depois nós vamos fechar tudo isso. Nós lemos um texto que inclusive mostra que a Escritura, além de inspirada, é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus pressupõe ou pode pressupor que os crentes estejam desejosos, ávidos, em busca de ouvir o que Deus tem a dizer. E essa é a finalidade da Escritura, É claro que nós vivemos épocas difíceis,
tempos em que para muitas pessoas as escrituras vão ficando às vezes em segundo plano, mas se nós temos por palavra de Deus a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, nós deveríamos ver no povo de Deus um desejo muito intenso de conhecer o que Deus tem a dizer, né? Conhecer a palavra de Deus, ouvir a sua voz. Os reformadores diziam que as Escrituras deveriam ocupar um lugar central na vida dos crentes. E isso já nos leva a pensar, será que esse grito da reforma, essa luta por trazer a Escritura como sendo o lugar central na nossa vida, será que isso tem sido algo normal ou algo certo nos nossos dias? Quando nós pensamos, por exemplo, em algumas práticas dos puritanos, os puritanos deram ênfase na prática da meditação, meditar na palavra. Eles faziam uma diferença entre conhecer a verdade e meditar na verdade. Então, muitas vezes as pessoas conhecem a verdade, mas uma coisa é você conhecer, a outra coisa é você de fato meditar na verdade das Escrituras. Segundo os puritanos, meditar nas Escrituras era algo que exercitava tanto o coração quanto a mente. E essa meditação, esse exercício do coração e da mente, isso poderia inflamar os nossos afetos, o nosso amor para com Deus. Então, à medida que as pessoas se distanciam das Escrituras, deixam de meditar nas Escrituras, as pessoas vão também distanciando-se de Deus, diminuindo o seu amor para com Deus. E a Bíblia traz muitos exemplos. A Bíblia fala, por exemplo, que Isaac saiu para meditar. A Bíblia fala muito no livro dos Salmos sobre meditar na palavra, meditar nos estatutos, nos ensinamentos e na lei do Senhor. Ainda citando os puritanos, eles diziam que quando o crente não medita na palavra, nem mesmo a pregação vai atingi-lo, né? A pregação não terá o mesmo efeito no coração do crente que não tem costume de meditar na palavra de Deus. A pregação será mais proveitosa no coração daqueles que já meditam na palavra de Deus. E tudo isso deve ser considerado. Então, assim, para a reforma, para os reformadores, ficou evidente uma realidade que nós podemos dizer é uma realidade fatal. Os cristãos que meditam na palavra, eles terão condições de lutar pela defesa da verdade. Os cristãos que não meditam na palavra, eles não terão nenhuma eficácia, nenhuma força na luta pela verdade. Cristo não precisa de defesa, Deus não precisa da nossa defesa. Mas nós vivemos num mundo em que a verdade de Deus é contestada. E nós, à medida em que nós meditamos na palavra, nós temos condições de falar da verdade, defender a verdade, proclamar a verdade. Portanto, tudo isso está relacionado à finalidade das Escrituras. Nós queremos depois, no final, fechar tudo isso aí. Mas falando sobre o que é a Escritura e a finalidade da Escritura, nós passamos também para a relevância das Escrituras. Então, o contexto de religião no Brasil em nossos dias é um contexto um tanto quanto parecido com a época da Reforma Protestante, pelo menos nesse ponto relacionado às Escrituras. A Reforma disse, é só a Escritura. E nós começamos explicando o que era a Escritura, falando de fonte de autoridade. Hoje, dentro do mundo evangélico, nós podemos dizer que, infelizmente, poucas são as igrejas que têm só a Bíblia, só a Escritura como fonte de autoridade. Algumas igrejas vão dizer, nós cremos na Bíblia
como sendo fonte de autoridade, mas nós cremos também nisso, nós cremos também naquilo, nós cremos na tradição, e vamos lembrar que é diferente, né? Falar hoje que tem a tradição da igreja como fonte de autoridade é diferente do primeiro século, né? Então, muitas vezes, alguns têm como fonte de autoridade a Bíblia e tem outros tipos de revelações, novas revelações, novas palavras fora da Bíblia como fonte de autoridade e tradições, costumes de igreja como fonte de autoridade. Então, a relevância da Escritura nos nossos dias está justamente no fato de que para nós ela é a única fonte de autoridade. E à medida que a Bíblia vai sendo deixada de lado, o que nós vemos no cenário brasileiro hoje, líderes que se intitulam apóstolos ou mesmo apostólicos e que são aceitos de forma inquestionável pelas igrejas, né, ou por algumas igrejas, por alguns fiéis. As pessoas deixam de meditar nas Escrituras e as Escrituras vão perdendo a relevância para muitas seitas, para muitas igrejas, onde o ponto central não é o ensino da Escritura, mas é a tradição daquela igreja, mas é o pensamento do apóstolo, né, o suposto apóstolo daquela igreja, o líder daquela igreja, que tem uma autoridade, tem uma palavra, né, o bispo, seja quem for, que a sua palavra está acima das Escrituras. Então, nós vemos a relevância nos nossos dias porque essa Escritura é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus e ela é quem pode trazer o conhecimento da verdade, o conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Muitos cristãos preferem fundamentar a sua fé nas experiências, nessas supostas revelações, nas supostas profecias dos nossos tempos. Muitos não têm o seu coração inflamado pelo ensino da palavra. Então, assim, pode ser que você vai encontrar alguém, um crente, que diga: olha, a minha única fonte de autoridade, a minha regra de fé e prática é a Bíblia, e somente a Bíblia. Ok, mas o seu coração está inflamado pela palavra, você tem sede da palavra de Deus, você tem procurado conhecer e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, isso precisa ser resgatado, porque a palavra de Deus é relevante, ela é a verdade de Deus também para os nossos dias. Consequentemente, perdeu-se o conceito sobre o que é pecado, o que Deus requer de nós e o que Deus reprova em nós. À medida que as pessoas vão se distanciando das Escrituras e vão conhecendo outras fontes de autoridade e deixam de ter o seu coração inflamado pelo ensino da palavra, então o pecado começa a deixar de ser pecado para muitas pessoas. Aquilo que Deus reprova, os homens não estão reprovando, aquilo que Deus requer de nós, nós não estamos fazendo. Então isso é um grande perigo e nós precisamos trazer à tona a relevância da Escritura. À medida em que os crentes conhecem pouco da palavra, isso vai tornando os crentes mais fracos e vulneráveis diante do pecado. À medida que as pessoas deixam de se alimentar da palavra, o que se vê hoje, em muitos casos, é um cristianismo vazio, e crentes que deixam de anunciar a palavra. Eles não se alimentam da palavra, eles não se empolgam, não têm o coração inflamado pela palavra e ao mesmo tempo eles deixam de levar a palavra. Isso se reflete também nos cultos. Os cultos correm o risco de se tornarem cada dia mais antropocêntricos, centrados no homem e na vontade do homem e não centrados no ensino da palavra de Deus. Na Reforma, nós temos sempre frisado, então na Reforma ficou evidente que o caminho para a restauração da igreja era somente a Escritura.
e voltar a essa ênfase da reforma, voltar a essa ênfase dos primeiros séculos com a verdadeira fonte de autoridade que é a palavra de Deus, é trazer a relevância da Escritura. Então nós queremos juntar esses conceitos para que nós possamos finalizar esta palestra considerando, nós temos somente a Escritura. Mas o que é a Escritura? Desde o princípio, para os primeiros crentes, ainda antes mesmo do Novo Testamento ser compilado e concluído, os livros, as cartas escritas, mas faltava fazer o ajuntamento daqueles rolos. Mas antes mesmo, como nós falamos, havia um conceito que é fonte de autoridade para mim. Então hoje nós precisamos ter esse conceito, o que é fonte de autoridade para mim. E nós precisamos voltar nesse conceito, hoje para nós mais fácil, já está tudo aqui reunido, os rolos dos livros se tornaram um livro só, contendo o Antigo e Novo Testamento, Palavra de Deus. Nós não podemos perder de vista que fonte de autoridade para nós é a Escritura. Por quê? Porque ela traz aquilo que os crentes no primeiro século, nos 2 primeiros séculos, diziam. A palavra de Cristo, a pessoa de Cristo, a salvação de Cristo, tudo isso apresentado, a obra de Cristo apresentado através do registro das Escrituras. Então essa é a nossa fonte de autoridade, e entrar por outros caminhos, por outras fontes que não sejam essa fonte, é enveredar por um caminho diferente do que a Reforma tomou. A Reforma disse, é somente a Escritura. E foi assim que Deus usou aqueles crentes para trazer aquilo que realmente importa para nós, a palavra de Deus. Então você tem esta palavra como sendo a sua fonte de autoridade, esse é o caminho. E vamos lembrar que a Escritura tem a sua finalidade. A Escritura é quem nos apresenta Jesus Cristo, é quem nos apresenta a história da salvação, é quem nos apresenta aquilo que nós precisamos conhecer. Nós precisamos meditar nas Escrituras como faziam os puritanos, para que o nosso coração se inflame, para que nós possamos realizar a obra de Deus. Então tudo isso precisa estar firme no nosso coração e na nossa mente. Se você tem a Bíblia como única regra de fé e prática, medite na Escritura, porque a finalidade dela é muito especial na nossa vida. É nos exortar, nos ensinar, nos corrigir, nos habilitar como homens de Deus. Então isso é algo realmente importante, e nós, como crentes de hoje, do século 21, carregamos essa tarefa de apresentar ao mundo a relevância das Escrituras. Mas para que eu possa convencer o mundo da relevância das Escrituras, ela precisa ser primeiramente relevante para mim. Como está a minha relação com a Palavra de Deus? Como está a minha vida em relação à Palavra de Deus? Nós vivemos num mundo de muitas teorias, muitos ensinamentos, tantas coisas que são ensinadas e faladas, mas como está a sua vida em relação à Escritura? Não basta para nós chegarmos em 31 de outubro e dizer somente a Escritura. Isso precisa ser algo real no meu coração, na minha vida, e eu preciso proclamar a relevância da palavra de Deus, mostrar que somente essa Escritura é suficiente para falar da salvação e apresentar a salvação de Jesus Cristo aos homens. Assim, irmãos, nós esperamos que estas palavras possam trazer luz ao seu coração, à sua vida, e que você seja um leitor das Escrituras, alguém que medite nas Escrituras, que tenha as Escrituras como única regra de fé e prática na sua vida, e que você seja mais alguém que possa manifestar ao mundo a relevância das Escrituras para a salvação em Jesus Cristo. É o que nós esperamos e agradecemos a Deus por esta oportunidade. Amém. Queridos, que alegria
é poder ouvir da palavra do Senhor, sermos desafiados e orientados pela mesma. Estava assistindo, ouvindo a mensagem do reverendo Clodoaldo e relembrando com carinho dos nossos dias no presbitério, no trabalho na região do Triângulo Mineiro, da região do Alto Paranaíba, nosso presbitério do Alto Paranaíba, presbitério a qual eu tenho um carinho enorme e um carinho enorme também com a Igreja Presbiteriana de Araxá, porque foi nesta igreja que eu fui sabatinado, que eu participei no ano de 2017, em fevereiro do ano 2017, dos dias 7 ao dia 9, da reunião do nosso presbitério, reunião esta que eu fui examinado com vistas à ordenação ao sagrado ministério. Portanto, eu quero deixar o meu abraço carinhoso ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Araxá, aos irmãos de Araxá que nos acompanharam nesta transmissão, o meu carinho aos queridos, mesmo de longe agora aqui trabalhando com os irmãos no interior de São Paulo, eu tenho na minha mente uma lembrança e gratidão por esta igreja e por este conselho. Muito obrigado, reverendo Clodoaldo, aos demais pastores da Igreja Presbiteriana em Araxá, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Eu deixo também o meu abraço carinhoso, mesmo que de longe, a cada um de vocês que participaram desta transmissão. Minha oração é que você tenha sido edificado. Irmãos, queridos, membros de nossa igreja aqui em São João da Boa Vista, de nossa congregação em Águas da Prata, a você que porventura passou aqui pelos nossos canais da rede social da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista e está conosco, seja muito bem-vindo, que a bênção do Senhor esteja sobre você e que em outros momentos você possa participar conosco. Divulgue o canal da nossa igreja a partir do YouTube, Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, ou a nossa página também no Facebook, Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista. Nós vamos encerrando a nossa transmissão desta quarta-feira, mas antes eu gostaria de deixar um convite para você que é daqui da cidade de São João da Boa Vista. No próximo domingo, às 19 horas, nós teremos o nosso culto presencial. E neste culto, nós teremos um culto de gratidão a Deus pelo dia da Reforma Protestante. Nesta ocasião, quem será o pregador será o reverendo Roberto Alencar, capelão do Mackenzie, em São Paulo. Ele estará conosco, trazendo a palavra do Senhor. Portanto, eu quero deixar um convite a você que pode estar presencialmente conosco, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, ali na rua Benjamin Constant, número 403, ou se você não pode estar conosco fisicamente, deixo também o convite para que você participe conosco através também da página do Facebook, onde o culto será transmitido ao vivo a partir das 19 horas. E lembrando também que na próxima quarta-feira nós teremos mais um estudo da Palavra do Senhor envolvendo o tema Somente a Fé. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo de estudo da Palavra do Senhor que nós tivemos. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, e nós nos alegramos, porque, ó Pai, somos alimentados por Tua Palavra. Ó Deus, louvado seja o Senhor, porque um dia o Senhor, ó Pai, levantou homens inspirados por Ti mesmo, a deixarem o registro desta palavra, que é palavra do Senhor a nós, que é a revelação do Senhor às nossas vidas.
Muito obrigado, ó Deus, porque esta palavra, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos repreender, ela vem para nos educar, para nos transformar e para nos preparar para as boas obras do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue com a tua infinita graça a abençoar o ministério do teu servo, o reverendo Clodoaldo, bem como de sua família, de sua igreja. Que os irmãos, ó Pai, em Araxá sejam tremendamente edificados por Ti. Louvado seja o Teu santo nome também por aqueles que participaram conosco. E que, ó Deus, a bênção do Senhor esteja dentro do lar, da vida de cada um destes. E que esta palavra, ó Pai, anunciada, possa surtir efeito nos corações, ó Pai, trazendo modificação, gerando, ó Deus, arrependimento e novidade de vida. Nós assim, ó Pai, oramos e pedimos da Tua bênção por esta noite. Rogamos que o Senhor nos conceda uma noite de sono tranquilo, de paz. E que assim, se formos servidos, possamos, ao despertar, reconhecermos as misericórdias e a graça do Senhor sendo renovada nas nossas vidas. Nós assim oramos, ó Deus, e o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Fique na paz do Eterno, que o Senhor te acompanhe e até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, olhando para os 5 solas da Reforma, lições do passado aplicadas no presente. Que Deus nos abençoe. La 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 la. La 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 la. Como a corça anseia por águas, por Ti exulta o meu coração. La 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 la. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao seu lado eu não me sinto só. Tua palavra é o que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. La la la, oh. La 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 la. Cuida de mim, Senhor, guarda o meu coração, o meu falar, o meu tratar as pessoas, o meu agir, o meu viver, o meu caminhar. Guia os meus pés,
somente em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra, oh Senhor, a tua palavra, faça chuva ou faça sol, a palavra permanece a mesma. A tua palavra em dias de alegria, em dias de conflitos e guerras. A tua palavra, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim.